seguinte aula de história para você. Tá? Hoje nós vamos falar sobre as reformas religiosas. Imagina que agora o homem da Europa está passando por um momento em que as ideias humanistas estão povoando o mundo dele. Né? Esse mundo do homem europeu está sendo sacudido pelas ideias humanistas, pelas ideias do Renascimento, e eles começam a questionar muita coisa que era feita pela Igreja Católica. Eles começam a questionar, por exemplo, por que eles não podiam ser salvos apenas pela fé. E aí, por conta dessas grandes mudanças, nós vamos ter agora a influência, tá, de homens, né, como Erasmo de Roterdã, que foi aí um grande pensador. E o Erasmo de Roterdã, ele vai, por exemplo, começar a colocar aí as ideias, né? Dependia que a fé poderia se revelar de maneira mais simples por meio da interpretação direta da Bíblia. Então, o Erasmo de Roterdã defendia que as pessoas deviam ter direito de interpretar a Bíblia do seu modo, tá? Então, esse pensamento do Erasmo de Roterdã começou a permear a vida das pessoas no mundo europeu, tá? E aí vai ter um outro homem também que vai ser muito importante, um alemão chamado Johannes Gutenberg. O Johannes Gutenberg, ele vai ser o cara que ele vai inventar a prensa hidráulica, tá? Ele vai inventar uma tipografia móvel, tá? Pensa que a tipografia aí é a avô do teclado. Então ele vai inventar essa forma de se imprimir textos muito mais fácil. Então, o primeiro livro que ele vai traduzir para o alemão vai ser a Bíblia Sagrada. E aí agora as pessoas poderiam ter um exemplar da Bíblia, ou pelo menos alguns versos ou pedaços da Bíblia para ler. E aí vai aparecer aí o nosso grande Martinho Lutero. Martinho Lutero vai ser um grande personagem dessa reforma, porque o Martinho Lutero, ele vai ser professor na cidade de Wittenberg, tá? Ele vai começar agora a ensinar os seus discípulos, aos seus alunos, porque todo mundo que estudava naquela época estudava na igreja, tá? A igreja era a única detentora do conhecimento. Era o único lugar onde tinham escolas, então todo mundo que estudava na igreja, principalmente aqueles que eram de famílias de bem-nascidos, ou aqueles que tinham condições de pagar pela escola. E o Martinho Lutero, ele vai se converter ao catolicismo, né? Porque o desejo dele era ser advogado primeiro, mas depois ele decide seguir a fé e ele vai se tornar um padre. E aí ele vai começar a fazer alguns questionamentos, né? Porque ele vai ver algumas corrupções dentro da igreja, coisas que foram corrompidas, dogmas que foram corrompidas, doutrinas que foram corrompidas. E ele vai começar a dizer, não é assim, isso daqui está errado. Por exemplo, a questão de se pagar pelo perdão, tá? Ou pagar pelas indulgências. O cara ia lá, pecava, fazia o que era errado, depois ele ia lá na igreja e pagava pelo seu perdão e recebia o perdão mediante um pagamento de uma oferta. Por exemplo, já contei para os meus alunos que poderia acontecer o seguinte: o pai está morrendo e ele decide doar todos os bens que ele tinha para a Igreja Católica, casa, fazendas, tudo que ele tinha. O Martinho Lutero, então, vai agora, com seus estudos, criar 95 teses de como na cabeça dele deveria ser a igreja. Ele vai fazer um documento e vai fixar na frente da igreja, na porta da igreja de Wittenberg, que era a igreja que ele fazia parte. Tá? Ele vai fixar lá e os líderes da igreja não vão gostar muito dessa ideia. Mas os príncipes alemães vão estar de olho e os príncipes também vão começar a estudar e questionar e dizer assim, Martinho Lutero tem razão. Por que a gente paga dízimo e oferta para Roma se os romanos não têm nada a ver com os alemães? Se os italianos não têm nada a ver com os alemães? Então a gente vai deixar de pagar esse dízimo e vamos fazer a nossa igreja aqui na Alemanha. E aí a igreja alemã vai cortar as relações com a igreja católica de Roma. E aí nós vamos ter a reforma protestante na Alemanha.
Da Alemanha vai sair também um outro cara chamado João Calvino. E João Calvino vai fundar uma outra religião chamada calvinismo. Primeira religião que vai quebrar com a Igreja Católica vai ser a Reforma Protestante, com seus protestantes, também chamado de luteranos. Tá? Então, a primeira quebra com a Igreja Católica aí vai ser o luteranismo. Anota essa palavra, luteranismo. O segundo vão ser os calvinistas. Então, vai vir o calvinismo. O João Calvino dizia que todo mundo tinha um destino que foi traçado por Deus. Tá? Aí, é claro que o João Calvino vai um pouquinho confirmar aquilo que a Igreja Católica já dizia. Então, para o João Calvino, todo mundo está destinado por Deus para alguma coisa. E aí, algumas pessoas ficaram firmadas nisso, tá? Quebrava um pouquinho daquilo que a Igreja Católica dizia, quebrava, né? Mas o calvinismo vai ser uma outra forma de interpretar a Bíblia, tá? Os calvinistas acreditam na predestinação. Que todo mundo foi predestinado por Deus para alguma coisa na Terra. E que você está vivendo uma vida predestinado a ser alguém ou não. Tá? Isso é o calvinismo. Mas ele também vai fazer uma quebra na Igreja Católica. Porque a partir de agora, as pessoas não vão mais acreditar naquilo que a Igreja diz, algumas pessoas, e vão seguir o calvinismo. Uma outra igreja que vai surgir aí, essa outra quebra vai ser muito conhecida na história, vai ser a quebra do anglicanismo que vai acontecer na Inglaterra. O anglicanismo vai ser uma nova religião que vai surgir na Inglaterra, isso por conta do nosso amigo Henrique VIII. O Henrique VIII era o rei da Inglaterra na época, ele queria se separar da sua esposa, porque sua esposa, ele achava que a sua esposa Catarina de Aragão não podia lhe dar filhos. Na verdade, quem não fazia filhos homens era ele, tá? E aí ele achava que isso era culpa da Catarina de Aragão, por ele só ter tido filhas mulheres. E aí ele vai achar que por isso ele tem que acabar com esse casamento para se casar com outra mulher. E ele decide se divorciar. Isso era algo que não era e não é aceito até hoje pelas igrejas cristãs. Divórcio, fim de casamento, não é aceito, tá? Mas as pessoas se divorciam, né? Você mesmo pode ser filho de alguém que é divorciado, né? Ou pode estar vivendo, seu papai mora num lugar, sua mamãe mora em outro, se divorciaram e estão vivendo bem, graças a Deus, tá? Mas para a igreja, antigamente, em algumas igrejas ainda hoje, é proibido se divorciar, tá? É pecado, é considerado um pecado quase sem perdão se divorciar de alguém com quem você se casou, tá? E aí o Henrique vai decidir, já que eu não posso me divorciar na Igreja Católica, eu vou fazer minha própria igreja, eu vou ser líder dessa igreja e eu vou me divorciar e vou me casar com Ana Bolena. E ele vai se casar umas 7 vezes depois mais, tá? E aí ele vai fundar a Igreja Anglicana também, quebrando com a Igreja Romana, Católica Romana, decidindo não ficar mais debaixo do catolicismo, tá? Então nós já temos 3, tá? Vamos lá? Primeiro, luteranos. Segundo, calvinistas. Terceiro, anglicanos. Essas 3 vão ser as 3 mais conhecidas, tá? É claro que nós vamos ter também a religião dos Zuglianismo, tá? Zuglianismo, tá? O Zúglio vai ser também um outro padre católico que vai quebrar com a Igreja Católica. A doutrina que o Zúglio vai dizer é que ele é contrário aos rituais católicos, como celebração de missa, culto às imagens dos santos, e afirmava que, além disso, a Bíblia era a única portadora da palavra de Deus. Então, mais nada poderia ser escrito, nenhum outro livro pode ser considerado para os zuglianistas como livro sagrado, a não ser a Bíblia, a não ser a palavra de Deus, como ele vai chamar, tá? E ele vai querer, os zuglianistas, eles vão fazer um outro tipo de culto, tá? Tanto é que aí vai se mudando, né? Tanto é que você pode ver que o culto nas igrejas protestantes, pentecostais e na Igreja Católica atual são totalmente diferentes os modos de fazer culto, tá? As missas são diferentes, para você entender melhor, tá? Vai surgir também os anabatistas, tá? Que depois vão se tornar os batistas que nós conhecemos. Eles não aceitavam que o batismo fosse feito em crianças. E até hoje algumas religiões também não aceitam, tá? Eu mesmo
Eu fui me batizar quando eu tinha 13 anos. Isso porque eu pedi muito para o meu pai, e nós fomos com o nosso pastor na época. Eu pedi muito para ser batizado nas águas, porque na minha época só podia se batizar quando você inteirasse 18 anos, tá? Em algumas igrejas aqui em Manaus. Só se batizava com 18 anos. E eu já ouvi falar de igreja que só se batiza com 30. Quando a pessoa inteira 30 anos, tá? Já na igreja católica, a criança ser batizado quando se é criança, tá? E aí, os anabatistas vão dizer que eles não batizavam crianças porque a criança não tem conhecimento do que é pecado. Já o adulto, sim, a gente sabe o que é pecado, e o batismo seria um modo de você dizer que você não quer mais pecar e que você está se separando do pecado, ok? Então, eles começaram aí a mudar a vida das pessoas, tá? E aí nós vamos ter essas religiões. Vamos lá, qual foi a primeira? Esperando que você responder, né? A primeira foi luteranismo, segunda calvinismo, terceiro anglicanismo, aí falamos um pouquinho do zulianismo e depois dos anabatistas, tá? 5 formas de religiões protestantes que surgiram na Europa com as reformas religiosas, tá? Por conta disso vai vir o quê? A Igreja Católica vai dar um contra-ataque, vai vir a contra-reforma, tá? A contra-reforma vai dizer que essas pessoas são hereges e que eles não deveriam estar fazendo isso, tá? Que eles estão quebrando com as regras e sacramentos da Igreja, e eles vão começar agora a perseguir essas pessoas, tá? Martinho Lutero foi um que ele foi até mesmo condenado à morte. Ele só não foi morto porque na Alemanha os príncipes alemães vão esconder ele, tá? Então vai ter um concílio chamado Concílio de Trento, tá? O tema central eram críticas ao Martinho Lutero, tá? O concílio decidiu que as indulgências deveriam continuar sendo concedidas pela Igreja, porém sem serem vendidas. A Igreja agora poderia perdoar, continuar perdoando as pessoas, mas sem cobrar indulgências. Tanto é que até hoje você se confessa na Igreja Católica. As pessoas são católicas, elas vão na Igreja Católica se confessar para receber perdão. Vai ser fundada então, nessa época do Concílio de Trento, a Companhia de Jesus, que vocês vão conhecer mais tarde na história como os jesuítas. Jesuítas, eles eram treinados pela Igreja Católica para serem os soldados de Deus. Tá? Eles até aprendiam a usar armas como arco e flecha e espadas. Aprendiam a cavalgar para serem cavaleiros, e eles eram conhecidos como soldados de Deus. Tá? Os jesuítas. Eles eram da ala mais rígida da Igreja Católica. Por exemplo, um jesuíta muito famoso que talvez você tenha conhecido ou não, que você pode não ter ouvido falar da história dele, foi o nosso último Papa antes do Francisco, tá? Bento XVI, ele é um jesuíta, tá? Ele é dessa ala dos jesuítas, tá? Tanto é que quando ele foi eleito como Papa, né, há uns 10 anos atrás aí, as pessoas ficaram assim muito temerosas de que mudanças ele ia fazer na Igreja Católica, porque ele é essa ala mais dura da Igreja Católica, tá? Até recomendo a vocês, tem um filme na Netflix que mostra os 2 papas. O nome do filme é 2 Papas. É muito bom de assistir. Quem gosta de assistir filme, para entender um pouquinho da história das pessoas, você vai gostar muito. A história do Ratzinger, ou do Bento XVI, e do Papa Francisco, que é o nosso Papa atual, tá? Papa da Igreja Católica na atualidade, tá? E a história deles é muito bonita. Então, assiste lá depois para você fazer seus comentários depois, tá? Isso tudo você pode aprender, já que você está aprendendo história. Também tem um filme sobre Martinho Lutero, procura. Tá? O nome do filme é Lutero. É muito bom mesmo, assistam. Vocês vão gostar muito, tá? Então você vai ter agora a Contra-Reforma e a Inquisição acontecendo, tá? A Inquisição Católica, por exemplo, ela vai torturar muitas pessoas, tá? Por exemplo,
Se a igreja achasse que você era protestante, que você estava falando mal da igreja católica, você era considerado um herege, que você era condenado à morte, ou à morte na fogueira, ou à morte por enforcamento, ou decapitação, tá? Então vai ter lugares, por exemplo, na França, a maioria das pessoas eram decapitadas nas guilhotinas, tá? Em alguns lugares da Espanha, por exemplo, você poderia ser enforcado. E em alguns outros lugares você poderia ser morto na fogueira da Inquisição. Livros, por exemplo, livros que eram considerados livros ruins, que não podiam ser lidos, eram considerados livros apócrifos ou livros satânicos, eles eram queimados em fogueira em praça pública. Por exemplo, você mandar fazer uma pintura de você mesmo, né, e botar na sua parede uma foto sua, poderia ser considerado um pecado, e essa foto deveria ser queimada, tá? E fora as pessoas que eram torturadas de várias formas. E aí, o Tribunal do Santo Ofício poderia condenar uma pessoa. Até conta assim, a título de... Porque as mulheres eram muito perseguidas nessa época também, tá? Imagina lá que você decidiu ir na casa de uma amiga, e aí você estava com dor de cabeça, essa tua amiga te deu um chá e a dor de cabeça passou. Aí você fica encasquetado, porque ela me deu um chá e a dor de cabeça passou. Ah, deve ser bruxa, né? E a maioria de muitas mulheres foram perseguidas, acusadas de bruxaria. Ah, uma história engraçada. Se você tivesse um gato preto morando na sua casa, ou até um gato mesmo, os gatos eles eram considerados animais místicos ou animais mágicos em alguns lugares da Europa. Aí se você tivesse um gato, imagina um gato preto, você poderia ser morto pela Inquisição porque você tinha um gato. Tá? É muito interessante isso. Só curiosidade. Então, as reformas elas foram muito importantes, reformas religiosas, porque elas vão agora dar acesso a muitas pessoas ao conhecimento. Amo vocês, estou com muita saudade. Beijos.